Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franco e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carros. Qual que é a ideia aqui? Eu quero discutir um pouquinho com vocês as possibilidades que existem na hora que a gente pensa em meio de locomoção. Primeiro, obviamente, a gente tem a opção de usar o transporte público, mas infelizmente ele não é tão adequado para todas as situações. A gente tem diversos problemas aí de qualidade, de disponibilidade, de superlotação, que dificultam, além de às vezes não levar você aonde você efetivamente precisa ir. Então, aquela dificuldade, você tem que andar muito para chegar num ponto, para poder depois chegar em outro. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o metrô é só uma linha, né? Então, para construir a segunda linha, mas por enquanto é só uma, e ainda assim, construindo a segunda linha vai continuar muito pouco para pensar no tamanho da cidade. Mas enfim, vamos falar então do carro. Claro que você também pode escolher uma moto, etc., mas eu quero focar no carro hoje. Há um tempo atrás, a gente teve uma onda muito grande aí de aumento de locação de veículos por assinatura. Esse aumento tem duas partes. Você tem a primeira parte, que são pessoas buscando isso para não ficarem com ativos imobilizados. Então a pessoa aluga o carro e utiliza aquele dinheiro do carro para poder fazer outras coisas. Então existe uma onda desse tipo. E também tem o fato que aumentou bastante com o aumento da utilização aí de carros por aluguel pelos motoristas de Uber. Se a gente pegar, o número subiu aí de 2020 para 2022 55% e subiu depois mais 30% aí de 2022 para 2023. Então tem tido um aumento muito grande. Mas o que é importante a gente entender? Cada momento te leva a uma conta diferente. Então, primeiro, eu vou focar ainda no carro, na locação, depois a gente vai passar entre carro combustível para carro elétrico, tá? Porque eu quero falar disso também. Então, primeiro, a gente tem essa questão do aluguel. A primeira pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: quanto tempo você fica com o carro? Porque se você troca de carro rápido, vamos falar 1 ano, 2 anos, provavelmente o aluguel acaba te fazendo sentido. Porque ao comprar o carro, você vai perder ali 10, 15%, às vezes 20%, só de deixar de ser zero. Então comprou o carro zero, trocou ele, você passou aí a ter um carro com 20% a menos. Uma depreciação automática deixando de ser zero. E aí, obviamente, você recuperar isso começa a ficar complicado. Então, se você tendo dinheiro deixando ele aplicado, talvez você vai ter um prejuízo menor se você troca de carro aí de 2 em 2 anos. Outro ponto importante levar em consideração é o tanto que você roda. Quanto mais você roda, mais faz sentido um carro alugado, porque dentro do carro alugado está incluso ali diversas coisas, como parte da manutenção. E você rodando muito, em teoria, seu carro acaba precisando de mais manutenção, seja troca de óleo, seja freio, seja pneu, essas coisas todas. Então é muito importante ficar de olho nisso. Agora, se você fica com o carro mais tempo, você não tem essa necessidade de trocar de carro, igual eu, que não troco de carro, não tenho necessidade disso, não sinto prazer em trocar de carro, então não é um objetivo para mim. Então, o aluguel se torna pouco viável. Um ponto importante também de lembrar em consideração é que quando você faz o aluguel pela primeira vez, você está ali, ainda mais se você já tem um carro, você vende o carro, faz o aluguel, depois, algum dia, se você quer voltar, você vai ter um grande problema, porque por causa da inflação. Principalmente no carro agora, a gente teve uma evolução de preços gigantesca da pandemia para cá. Então, isso está sendo um problema para muitas pessoas que estão agora tendo que renovar seus contratos de aluguel, que está bem mais caro do que o que estava antes. Então, é um ponto importante. E a compra de um novo carro também está muito mais cara. Então, está apertando a situação. Então, se você pretende comprar um carro ou alugar um carro, pensa nisso. Vou ficar com o carro pouco tempo ou muito tempo? Essa é a primeira pergunta. Então, se você for ficar muito tempo, nem precisa fazer muita conta. Já vai direto para comprar. Agora, se você quer ficar trocando de carro sempre, aí o aluguel pode ser uma consideração. Passando agora para a questão do carro a combustão normal ou um carro elétrico. Quando a gente pega as opções de carro elétrico que a gente está tendo hoje, são opções bem modernas. Então, cada hora com uma tecnologia diferente, muita coisa ali interessante.
e se torna muito atrativo, né? Os carros elétricos se tornam muito atrativos, porque eles são visualmente mais bonitos, têm tecnologias que chamam a atenção, então tudo isso é muito interessante. E o fato, obviamente, de você não abastecer a gasolina, que está mais de R$6 aí, é algo que atrai bastante, né? Claro que você também pode abastecer a álcool, mas aí vai variar de cada caso. O que é o grande ponto que você precisa entender? O primeiro ponto é o seguinte: comprar um carro elétrico, existem N fatores por trás. O primeiro fator importante que a gente tem que ficar de olho é que o carro elétrico, ele traz aí duas consequências. A primeira consequência é que a gente ainda não tem um mapeamento muito claro de como vai ser a revenda disso. A segunda consequência é que você precisa ser uma pessoa muito planejada por conta da falta de infraestrutura de carregamento nas cidades, né? Então isso é importante. Beleza, fiz o planejamento, tá tudo certo, coloquei lá para fazer em casa, mas vale a pena pagar mais caro para um carro elétrico do que um carro a combustão? Bom, algumas cidades têm desconto aí de IPVA, isso aí entra na conta, outras não. Se a sua cidade tiver desconto de IPVA, isso ajuda bastante para poder fazer sentido. Outra grande questão é, você tem energia solar ou não? Isso aí também conta bastante. E quanto você gasta de combustível aí por semana, por mês? Porque isso vai fazer uma diferença muito grande. O combustível. Vale lembrar que o carro elétrico ele tem um grande problema também. Ele tem uma garantia muito longa, às vezes aí 8 anos de garantia, mas, assim como um celular, é esperado que a bateria dele, até após esses 8 anos, chegue em 60% e seja uma bateria normal, ou seja, dentro ainda das condições de garantia previstas pelo fabricante. Isso, claro, para alguns modelos, vai ter modelos que é um pouquinho mais, modelos que é um pouquinho menos, e aí tem que entender muito bem a garantia. Isso é um ponto significativo. Por quê? Porque a partir do momento que seu carro passa a ter 60% da bateria, significa que ele passa a ter 60% da autonomia. Isso se não der problema aí de potência que a gente não sabe ao certo ainda. Então, é muito recente o número de carros. Ele pode rodar, ele vai aguentar rodar bastante, não vai ter esse problema. O grande problema é o quanto que a bateria dele efetivamente vai durar lá para frente. É aquele negócio, você vai comprar um carro, um celular usado? Comprar um celular usado, você sabe muito bem que a bateria dele não está a melhor e que pode ser que você fique ali com raiva. Eu, particularmente, eu troco de celular quando minha bateria começa a ficar incomodando, você precisa ficar carregando toda hora, né? Então, isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Outro ponto muito importante e que você precisa tomar muito cuidado é no seguro. Primeiro, porque o carro, pelo carro ser elétrico, então tem diversos componentes ali envolvidos que precisam ali de uma manutenção mais especializada. Esse é um ponto importante. E segundo, se você tem uma batida, alguma coisa que danifica alguma coisa dessa parte elétrica, o custo de reparo vai ser muito maior. Então, por consequência, o seguro de carro elétrico ele tem aí um peso um pouco a mais. Claro que dependendo, isso pode ser compensado pelo perfil da pessoa que dirige o carro elétrico. Vai rodar distâncias menores, por exemplo. Agora, é fundamental entender que o carro elétrico também tem uma bateria que é grande parte do custo do carro elétrico. Sei lá, 50%, 60%, às vezes até mais, dependendo do carro. E isso tem que ver se está incluso ou não no seu seguro. Vai ter seguradora que inclui isso no seguro. Vai ter seguradora que não. Então é muito importante ficar de olho nesse ponto na hora de fazer uma cláusula de seguro. Então faça esse comparativo também. Isso vai fazer toda a diferença para você. Então vamos lá. Recapitulando, você precisa olhar o seguro, você precisa olhar o seu planejamento, sua infraestrutura para poder efetivamente abastecer o seu carro. E, obviamente, você precisa olhar aí se você tem alguma vantagem em termos de IPVA, por exemplo, por conta da sua cidade, ou emplacamento, ou coisas do tipo, que podem se tornar o carro um pouco mais barato por ser elétrico. Bom, pensa um pouquinho nisso e depois me conta aqui no comentário se você já pensou em comprar um carro elétrico. Ou até se já pensou em alugar. Até a próxima.